Durante as férias em família, os pais do meu marido insistiram que eu me sentasse em uma mesa separada. Ninguém falou comigo a viagem inteira. Quando perguntei ao meu marido, ele deu de ombros. É só o jeito deles. Eu sorri e disse: perfeito. Eu também tenho meu jeito. Na manhã seguinte, eles descobriram o que eu tinha feito. E entraram em pânico. Olhando para trás, os sinais sempre estiveram lá. Os pequenos comentários, os olhares de desdém, a maneira como eu sempre fui tratada como uma reflexão tardia no meu próprio casamento. Mas eu os ignorei porque amava meu marido, Mark. Achei que, se continuasse tentando, se fosse paciente, as coisas mudariam. Elas não mudaram. Em vez disso, me vi em uma viagem de férias em família, que deveria ser divertida e relaxante em Hilton Head, Carolina do Sul, mas que se transformou em outra coisa. Algo que eu nunca vou esquecer. Tínhamos acabado de chegar ao resort. Era um lugar lindo, do tipo que se vê em revistas de viagem, palmeiras, areia branca, o som das ondas quebrando ao longe. Eu estava realmente animada. Achei que talvez, só talvez, essa viagem fosse diferente. Que Richard e Susan, meus sogros, finalmente se aproximariam de mim. Que sentaríamos juntos, riríamos, criaríamos laços como uma família. Eu estava errada. Na primeira noite, fomos a um restaurante sofisticado para jantar. O garçom nos levou até uma longa mesa, perfeitamente arrumada para o nosso grupo. Assim que eu estava prestes a me sentar ao lado de Mark, Richard falou. Oh, deve haver um engano, disse ele, balançando a cabeça. Ela precisa de sua própria mesa. Eu pisquei, achando que tinha ouvido errado. Desculpe? Perguntei. Susan não levantou os olhos do menu. É só assim que fazemos as coisas. Olhei para Mark, esperando que ele dissesse algo, que dissesse a eles que aquilo era ridículo. Que eu era sua esposa, não uma estranha qualquer. Em vez disso, ele apenas suspirou, deu de ombros e murmurou. É só o jeito deles. O jeito deles. Então, sentei-me na minha própria mesa, sozinha. Eu deveria ter ido embora naquele momento, mas eu não fui. Fiquei, pensando que talvez fosse apenas uma tradição estranha, algo único. Mas não foi. Na manhã seguinte, acordei cedo, pronto para tomar café da manhã com a família. Caminhei até o restaurante do hotel, esperando encontrá-los lá, esperando por mim. Eles não estavam. Mandei uma mensagem para Mark. Sem resposta. Vaguei por quase meia hora antes de finalmente encontrá-los, já sentados a uma grande mesa, no meio da refeição. Rindo e conversando como se nada estivesse errado. Como se eu nem estivesse lá. Caminhei até eles, confuso. Porque você não me avisou que estavam descendo? Richard mal levantou os olhos. Presumimos que você descobriria. Susan tomou um gole de café. É só assim que fazemos as coisas. Olhei para Mark. Ele já estava comendo, agindo como se aquilo fosse totalmente normal. Foi nesse momento que percebi, eu não fazia parte da família deles. Nunca fiz. E Mark, ele não estava do meu lado. O resto da viagem seguiu o mesmo padrão. Todas as refeições. Eu sentei sozinha. Todas as atividades em grupo. Eles convenientemente esqueceram de me avisar. Eles fizeram um passeio de barco particular. Só descobri quando vi as fotos no Instagram. Fizeram uma degustação de vinhos sofisticada. Só percebi quando os vi no saguão, bem vestidos, saindo pela porta. Perguntei a Mark sobre isso mais tarde. Você poderia ter-me mandado uma mensagem, disse, tentando manter a calma. Ele apenas suspirou de novo, como se eu estivesse sendo difícil. É só o jeito deles. Essa foi a única resposta que me deu. No quarto dia, desisti. Parei de tentar. Parei de perguntar. Eles queriam que eu fosse invisível? Tudo bem. Mas eles não tinham ideia do que estava por vir. Porque eu fiz do meu jeito.
Naquela noite, enquanto eles bebiam e comemoravam suas férias de família perfeitas, voltei para o quarto do hotel e comecei a trabalhar. Eu não estava mais sentada em uma mesa separada. Eu estava prestes a sair completamente. E eles estavam prestes a sentir isso. Abri meu e-mail, acessei as confirmações de reserva e comecei a trabalhar. Porque adivinhem só? Eu tinha reservado tudo. O hotel? No meu nome. O carro alugado? No meu cartão de crédito. As reservas para o jantar? Minha conta. O dia de spa no resort, aquele que Susan estava esperando há semanas? Ah, sim. Eu também tinha reservado isso. Cancelei tudo. Um por um. Apaguei seus planos do mapa. Seus quartos? Cancelados. Seu carro alugado? Pois. O jantar chique no Waterfront Restaurante? Não ia mais acontecer. Até liguei para o spa e, com toda a educação do mundo, informei que Susan não iria comparecer. Então, fiz minhas malas, peguei o carro alugado e fui embora. Enquanto eles brindavam e celebravam suas férias perfeitas, eu já estava na estrada, dirigindo rumo a Charleston. Reservei uma suíte de luxo, pedi serviço de quarto e me sentei na varanda, observando o oceano. Finalmente em paz. Enquanto isso, de volta ao resort, o pânico estava prestes a começar. Acordei em Charleston me sentindo revigorada pela primeira vez em dias. A brisa do oceano entrava pela janela do meu quarto de hotel enquanto eu tomava meu café, esticada em uma poltrona de pelúcia, observando as ondas quebrarem. Então, meu telefone começou a vibrar. Mark. Deixei tocar. Depois Susan. Depois Mark de novo. Depois Richard. Coloquei o telefone no silencioso e sorri. Eles finalmente perceberam. Imaginei o momento exato em que a ficha caiu. Richard saindo da cama, grogue e resmungando, apenas para ser recebido por um gerente de hotel na porta. Senhor, parece haver um problema com sua reserva. Susan se espreguiçando, rolando na cama para pegar o telefone, pronta para verificar o itinerário do dia. Apenas para ver uma série de e-mails de cancelamento. Mark esfregando as têmporas, confuso, ainda meio adormecido, ouvindo a voz da mãe passar de uma leve irritação para gritos intensos. Eles não tinham quartos. Nem carro. Nem planos. Sorri para o meu café. Algumas horas depois, quando finalmente me cansei do silêncio, verifiquei minhas mensagens. Mark, onde você está? Mark, o que diabo está acontecendo? Mark, você precisa consertar isso agora. Decidi atender sua próxima ligação só para me divertir. No segundo em que atendi, ele disparou. Onde você está? Charleston. Uma pausa. Charleston? O que diabos você está fazendo aí? Aproveitando meu silêncio. Pude ouvir vozes ao fundo. Susan estava gritando com a equipe do hotel. Richard xingava baixinho. Então Mark, com a voz mais baixa, ainda sem acreditar. Você cancelou tudo? Sim. Ouvi sua respiração pesada do outro lado da linha. Você tem ideia do que fez? Meus pais não têm onde ficar. Nós tínhamos planos. Você nos deixou abandonados. Oh, não, murmurei, minha voz pingando de falsa preocupação. Isso deve ser tão desconfortável. Silêncio. Provavelmente percebendo que eu tinha acabado de usar suas próprias palavras contra ele. Continuei. Vocês queriam que eu ficasse separada, então dei a vocês o que queriam. Isso é loucura. Ele explodiu. Você precisa voltar. Ri. Não, Mark. Eu realmente não quero. E desliguei. Mais tarde, descobri o quão ruins as coisas ficaram para eles. Com o hotel completamente lotado, tiveram que correr para achar outro lugar para ficar. Acabaram em um motel de beira de estrada, sujo, a 20 minutos do resort.
Do tipo com luzes piscando e um cheiro estranho no ar. Sem carro alugado, precisaram pegar Uber para todo lado. Mas Hilton Head não é exatamente um lugar cheio de motoristas, os preços altos das caronas os atingiram em cheio. E aquele jantar chique, do qual Richard vinha se gabando há semanas? Totalmente reservado agora. Eles tiveram que comer em um restaurante qualquer, uma armadilha para turistas, cercados por crianças gritando e frutos do mar ruins. Susan teve um ataque de raiva no spa ao perceber que sua reserva havia sumido. Exigiu que a encaixassem de qualquer jeito. Não encaixaram. Fiquei sabendo de tudo isso pelas mensagens raivosas que Mark me enviou mais tarde. Mark, você realmente nos deixou assim? Mark, mamãe está furiosa, foi humilhada no spa. Mark, o pai está perdendo a cabeça por causa do restaurante. Mark, espero que você esteja feliz. Eu estava. Achei que esse seria o pior para eles. Um pequeno inconveniente. Um gostinho do próprio remédio. Mas então, algo realmente interessante aconteceu. Algumas horas depois, meu telefone tocou novamente. Dessa vez, não era Mark. Era uma mensagem de Sarah, prima dele. Sarah, só queria dizer que ouvi o que aconteceu e, honestamente, bem feito. Franzi a testa, relendo a mensagem. Sarah e eu sempre nos demos bem, mas ela nunca foi minha confidente. Espere. O que você quer dizer? A resposta dela fez meu estômago revirar. Sarah, eles fizeram a mesma coisa com a ex-esposa de Mark. Me sentei ereta. A ex-esposa de Mark? Ele sempre me disse que o primeiro casamento dele acabou porque eles se afastaram. Nada dramático. Só diferenças irreconciliáveis. Nunca questionei isso. Mas agora... O que você quer dizer? Sarah, ela foi em uma viagem de família com eles. Eles a trataram como lixo o tempo todo. Fizeram-na sentar em uma mesa separada. Ignoraram-na. Agiram como se ela não estivesse lá. Sarah, ela foi embora no meio da viagem. Sarah pediu o divórcio um mês depois. Meu coração disparou. Sarah, eu nunca disse nada porque achei que você soubesse. Mas vendo o que fizeram com você, percebi que ele nunca te contou. Não. Não, ele não contou. Porque se tivesse, eu nunca teria ido nessa viagem. Se tivesse, eu saberia que não era apenas o jeito deles. Era um padrão. E Mark? Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E deixou acontecer mesmo assim. Naquela noite, Mark ligou novamente. Dessa vez, atendi. Preciso que você conserte isso, ele disse imediatamente, a voz baixa e tensa de frustração. Não. Você não entende, meus pais? Eu entendo perfeitamente, o interrompi. Isso nunca foi sobre tradição. Foi sobre controle. Você sabia que eles fariam isso comigo. E deixou acontecer. Silêncio. Então, finalmente. Quem te disse isso? Bingo. E... Então é verdade. Eu não fui a primeira. Mais silêncio. Então Mark, hesitante. Olha, meus pais podem ser um pouco difíceis. Mas eles querem o meu bem. Mark, eles nem me veem como parte da família. Ele hesitou. E naquele momento, eu soube. Ele não ia lutar por mim. Ele nunca lutaria. Ao invés disso, ele apenas disse: vamos consertar isso. Olhei para o oceano. Para as ondas quebrando suavemente contra a costa. Respirei fundo. E então, firme. Não. Acho que já consertei. E desliguei. Quando olhei para o meu telefone, minha mente corria. Mark sabia. Ele já tinha visto tudo isso antes. E mesmo assim, me deixou cair na mesma armadilha. Eu não estava mais apenas furiosa.
Eu estava cansada. Me servi de outra bebida, me recostei na cadeira e tentei aproveitar o resto da noite. Mas algo me incomodava. Se ele tinha mentido sobre a ex-esposa? Sobre o que mais ele tinha mentido? Decidi investigar. Abri o Facebook. Digitei o nome dela. Rachel. A ex-esposa de Mark. Eu nunca tinha pensado em procurá-la antes. Mas agora. Eu precisava de respostas. O perfil dela era privado. Mas então. Comecei a rolar pelos nossos amigos em comum. Procurando por alguém que pudesse estar disposto a conversar, continuei rolando a tela. Foi então que vi o perfil da irmã dela, Lauren. E ela tinha postagens públicas. Cliquei em uma. Era de 2 anos atrás, logo depois que Rachel e Mark se separaram. Nunca deixe a família de um homem te destruir. Nunca deixe que eles te convençam de que você é menos do que realmente é. Minha irmã merecia algo melhor. Todos nós tentamos avisá-la. Nunca mais. Meu estômago se revirou. Rolei mais. Encontrei um comentário antigo. De Sarah. A mesma prima de Mark que tinha-me mandado mensagem. Eu queria que ela tivesse nos ouvido. Pelo menos agora ela está livre. Ouça-os. Senti meu coração disparar. Eu não sabia o que fazer. Eu poderia mandar uma mensagem para Lauren. Poderia perguntar o que realmente aconteceu. Mas eu estava pronta para ouvir? Olhei para a tela por um longo tempo. Então, respirei fundo. E digitei. Ai, isso vai soar muito aleatório, mas acho que precisamos conversar. Ela respondeu em minutos. Lauren não perdeu tempo. Lauren, eu estava-me perguntando quando você entraria em contato. Aquela única mensagem me atingiu como um soco no estômago. Então, você sabe quem eu sou? Lauren, sim. Estávamos esperando que isso acontecesse. Meus dedos congelaram sobre o teclado. Nós? O que você quer dizer com isso? Lauren, Rachel não foi a primeira, sabia? E com certeza não foi a última. Minha respiração ficou presa. O que você está dizendo? Lauren, estou dizendo que Mark já fez isso antes. Mais de uma vez. E os pais dele? Também. Me senti enjoada. Isso não era só um padrão. Era um jogo. Uma tradição distorcida. Algo que eles faziam com cada mulher que Mark trazia para sua vida. Eles nunca viam suas parceiras como família. Apenas como obstáculos. E Mark? Ele deixava acontecer. Porque ninguém me disse. Lauren, nós tentamos. Mas Mark sempre dá um jeito de isolar as namoradas. Ele diz que a família dele só tem algumas peculiaridades. Ou tradições. Ele garante que elas não façam muitas perguntas. Rachel era o problema. Fechei os olhos. Ele tinha dito isso. Ele tinha pintado Rachel como difícil. Como alguém que nunca entendeu sua família. Que sempre fazia drama por pequenas coisas. Mas agora eu sabia a verdade. Rachel não tinha sido dramática. Ela tinha sido uma prisioneira. E agora eu também estava. Ou pelo menos, eu estive. Até agora. Eu não dormi naquela noite. A percepção de que tinha desperdiçado anos da minha vida com esse homem queimava no meu peito. Mas havia algo mais. Algo que eu não conseguia entender. Porque Mark me ligou tantas vezes hoje? Porque ele estava tão desesperado? Então, às 6 da manhã, recebi minha resposta. Uma mensagem apareceu de um número desconhecido. Senhora, aqui é o policial Daniels, do Departamento de Polícia de Hilton Head. Precisamos falar com a senhora sobre um relatório de pessoa desaparecida registrado pelo seu marido.
Eu me sentei tão rápido que quase derrubei o telefone da mesa de cabeceira. Relatório de pessoa desaparecida? Me apressei em retornar a ligação, minha mente correndo. No segundo em que o policial atendeu, deixei escapar. Eu estou bem. Não estou desaparecida. Uma pausa. Então a senhora está dizendo que saiu voluntariamente? Sim, obviamente. Saí por vontade própria. Meu marido sabe exatamente onde estou, ele tem-me ligado sem parar. O policial suspirou. Seu marido relatou que a senhora saiu sem explicação e não tem atendido as ligações. Ele disse que estava preocupado com sua segurança. Cerrei a mandíbula com tanta força que meus dentes doeram. Isso não era preocupação. Isso era controle. Mark não estava preocupado comigo. Ele estava tentando me forçar a voltar. Respirei fundo. Policial, eu estou perfeitamente bem. Estou em Charleston. Deixei Hilton Head por escolha própria. Não estou desaparecida e não quero que meu marido entre em contato comigo. Uma pausa. A senhora gostaria de registrar uma solicitação formal para não ter mais contato? Hesitei. Então, finalmente, exalei. Sim. Eu gostaria. E assim? Coloquei o primeiro prego legal no caixão do meu casamento. Nem uma hora depois, meu telefone vibrou com uma nova mensagem. Dessa vez, era de Susan. Susan, não acredito que você nos humilharia assim. Eu ri alto. Ignorei. Então, outra mensagem. Susan, você fez Mark envolver a polícia. Você tem ideia de como isso parece? Ah, eu fiz Mark envolver a polícia. Revirei os olhos e tomei outro gole do meu café. Então, as mensagens continuaram chegando. Susan, essa família não fez nada além de tentar recebê-la. Susan, você está sendo incrivelmente egoísta. Susan, você precisa voltar e consertar isso. E finalmente. Susan, se você não voltar, Mark vai dificultar muitas coisas para você. Eu congelei. Não foi nem sutil. Foi uma ameaça. Sentei-me na cadeira, relendo a mensagem várias vezes. Pensei que isso fosse apenas sobre controle. Apenas sobre seus joguinhos familiares distorcidos. Mas agora, percebi algo muito pior. Eles não estavam apenas tentando me humilhar. Eles estavam tentando me quebrar. E se eu não fizesse algo rápido, Mark garantiria que eles tivessem sucesso. Fiquei olhando para a mensagem de Susan por um longo tempo. Se você não voltar, Mark vai dificultar muitas coisas para você. Não foi nenhum aviso. Foi uma promessa. Eu podia sentir agora a mudança. Não eram apenas eles sendo frios ou desdenhosos. Era uma batalha. E eu deveria me curvar e perder. Mas não faria isso dessa vez. Estalei os dedos, respirei fundo e enviei uma única mensagem de volta. Perfeito. Vamos dificultar as coisas. Então, reservei uma sala de conferências em um hotel de Charleston. E convidei todos. Mark. Seus pais. E Sarah. Porque se eles quisessem uma guerra, eu a levaria direto para a porta deles. Na manhã seguinte, sentei-me na sala de conferências, esperando. A longa mesa de madeira estava posta com nada além de garrafas de água. E o silêncio espesso da antecipação, não esperei muito. A porta se abriu. Mark entrou primeiro, sua mandíbula tão cerrada que pensei que seus dentes poderiam quebrar. Seus pais vieram logo atrás, Susan marchando com passos firmes e secos contra o chão. O rosto de Richard já estava vermelho de raiva. Sarah chegou por último, hesitante. Os braços cruzados. Ela me deu um leve aceno. Eu não tinha ideia se ela estava ali como testemunha, mediadora ou apenas pelo drama. Recostei-me na cadeira. Que bom que todos puderam vir. A voz de Mark estava afiada. O que diabos é isso?
Eu sorri. Devagar. Deliberadamente. Uma conversa. Vocês estavam tão ansiosos para falar. Então, vamos falar. Richard zombou, cruzando os braços sobre o peito. Você acha isso engraçado? Não. Respondi calmamente. Acho patético. O silêncio ficou pesado. Acho que vocês jogam joguinhos doentios com as mulheres que entram para essa família. Inclinei-me um pouco para frente. E, desta vez, escolheram a pessoa errada. Os olhos de Susan se estreitaram. Você nos abandonou. Eu ri. De verdade. Ah, eu abandonei vocês? Isso vindo de pessoas que passaram as férias inteiras fingindo que eu não existia? Mark soltou um suspiro forte, segurando o encosto de uma cadeira. Você está exagerando. Foi esse o momento. Bati as mãos na mesa com tanta força que Susan se encolheu. Eu sou sua esposa. Minha voz ecoou pela sala. Fria. Afiada. Não uma estranha. Não uma qualquer. Meus olhos perfuraram Mark. Eu sou sua esposa e você os deixou-me tratar como nada. Apontei um dedo para ele. E o pior? Você sabia. Você sabia que esta não era a primeira vez. Você sabia exatamente o que estava acontecendo. Inclinei a cabeça. E deixou acontecer de qualquer maneira. O rosto dele empalideceu. Susan se apressou a intervir, a voz aguda. Estávamos apenas seguindo a tradição. Besteira. Retruquei na hora. Meu olhar passou por cada um deles. Isso não é tradição. É controle. Pisquei devagar. É um teste. E vocês falham com todas as mulheres que entram nesta família. Mark balançou a cabeça. Você está exagerando. Eu já estava esperando por isso. Peguei meu telefone. Abri as mensagens de Lauren. E joguei o aparelho na mesa, bem na frente dele. Leia. Ele hesitou. Cruzei os braços. Leia devagar, Mark. Mark pegou o telefone. Ele rolou a tela. Eu vi seu rosto se contrair a cada palavra. Então, de repente, ele jogou o telefone no chão como se o aparelho queimasse. Isso não prova nada. Richard cruzou os braços. Você está desenterrando histórias antigas. Isso não tem nada a ver conosco. Me virei para Susan. É mesmo? Porque ontem à noite você me enviou uma mensagem me ameaçando. Inclinei a cabeça. Você disse que, se eu não voltasse, Mark tornaria as coisas difíceis. O rosto dela endureceu. Sua boca se fechou com um estalo. Sarah soltou um assobio baixo. Uau! Mark se virou para a mãe, estreitando os olhos. Você fez o quê? Susan ficou rígida. Eu estava tentando fazê-la entender. Entender o quê? A voz de Mark subiu um tom. Ele apontou para os pais. Que vocês jogam esse jogo há anos? Que vocês fizeram a mesma coisa com Rachel? Richard se mexeu desconfortavelmente. Susan lançou-lhe um olhar, mas o dano já estava feito. A mandíbula de Mark se contraiu. Jesus Cristo! E então eu vi. A rachadura. A pequena fratura em sua lealdade cuidadosamente construída aos pais. O momento em que ele percebeu que eu não estava errada. Que eu nunca estive errada. Pela primeira vez, Mark olhou para mim de verdade. E ele parecia inseguro. Eu esperei. Esperei para ver se ele finalmente diria algo que importasse. Mas então ele apenas passou as mãos pelo cabelo. Eu posso consertar isso. Meu estômago se revirou. Esse foi seu primeiro instinto? Não um pedido de desculpas. Não arrependimento.
Apenas consertar a ótica. Recostei-me na cadeira, exalando lentamente. Você realmente não entende, não é? Silêncio. Levantei-me, ajustando minha bolsa no ombro. Eu não vou voltar, Mark. Ele pareceu desnorteado. Espera, o quê? Seus olhos se arregalaram. Você está falando sério? Sarah bufou. Cara, como você não percebeu isso até agora? A voz de Susan se elevou. Isso é ridículo. Você vai jogar seu casamento fora por causa de um mal-entendido? Balancei a cabeça. Não, Susan. Você jogou fora. Olhei de um para o outro. Você, Richard, e essa forma doentia e distorcida de tratar as pessoas. Meus olhos voltaram para Mark. E você foi fraco demais para impedir. Ele estendeu a mão para tocar meu braço. Mas eu recuei. Espera, vamos falar sobre isso. Levantei a mão. Não, Mark. Você fala, você dá desculpas, você deixa que eles te controlem. Minha voz saiu firme. Mas eu cansei de ouvir. Peguei meu telefone e caminhei até a porta. A voz dele veio quase desesperada. Espera, para onde você está indo? Eu me virei uma última vez. Estou indo embora. Susan riu, debochada. Você não pode simplesmente sair de um casamento. Encontrei seu olhar. Minha expressão era elegível. Olhe para mim. Então, saí pela porta. Levou 6 meses para finalizar o divórcio. Mark tentou de tudo. Implorar. Culpar. Até me acusar de exagerar. Mas eu nunca olhei para trás. Sarah manteve contato. Ela me contou que tudo implodiu depois que fui embora. Aparentemente, Mark finalmente confrontou os pais. E não foi bonito. Richard o chamou de fraco. Susan chorou, dizendo que eu tinha feito uma lavagem cerebral nele. Mas, pela primeira vez, Mark os viu como eles realmente eram. Isso não mudou nada para mim. Eu já tinha ido embora. Mudei-me de volta para Charleston permanentemente. Encontrei um novo apartamento. Reencontrei velhos amigos. E comecei a reconstruir minha vida. Uma noite, meses depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Mark. Agora eu vejo. Sinto muito. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Então, apaguei a mensagem. Porque pela primeira vez em anos, eu estava livre.